Recapitulando o nosso estudo, né? O crente e o ateu ambos estão no domínio da fé, porque não é possível provar que Deus existe. Mas nós, pelo domínio da fé, acreditamos, porque nós também sabemos que não é possível provar que ele não existe. Então, tanto eles quanto nós que acreditamos, estamos no domínio da fé. E quando a gente diz que a Bíblia é a palavra de Deus, nós também estamos fazendo essa afirmação com base na nossa fé, né, no domínio da fé. E por conta disso, né, que essa afirmação que nós fazemos com base também no entendimento de que Deus é um Deus pessoal, ou seja, um Deus que fala, um Deus que quer se relacionar, um Deus que está interessado em ter uma intimidade com a gente, com a sua criação. Então, nós acreditamos nesse Deus único, que é um Deus pessoal. A gente está colocando as bases, então, do nosso estudo, para que a gente possa, a partir daqui, aprofundar a nossa compreensão aqui do estudo da Bíblia. E eu gostei também aqui na apostila, que ele coloca assim, que crer é também pensar, que a fé é uma possibilidade da razão, ou seja, nós precisamos estimular, né, nosso entendimento, porque a fé não é como muitos por aí andam pregando, né, que é uma questão de você seguir sentimentos e emoções. Não, a fé é pensar, é você também buscar conhecimento a respeito de algo. E nós aqui, no domínio da fé, estamos buscando conhecimento de Deus. E nós entendemos que a Bíblia é a revelação de Deus, né? Então, qual que é a lógica da Bíblia? Né? A gente também viu isso no nosso encontro passado, né? A lógica da Bíblia tá estruturada nessa questão de que há um só Deus e que esse Deus, ele é um Deus pessoal, ou seja, ele deseja ser encontrado e ele quer se comunicar. E se esse Deus existe e ele quer se comunicar com a gente, ele, de alguma forma, se manifestou para que a gente o conhecesse. Nós entendemos que a Bíblia é esse livro em que Deus ele inspira pessoas a escrever para que nós possamos conhecê-lo. E toda a Bíblia tem um tema central, que é a pessoa de Jesus, que é o próprio Deus encarnado. Essa é a lógica principal da Bíblia. Então, do começo ao fim, a Bíblia está falando de Jesus, da revelação máxima do próprio Deus, desse Deus que quer ser encontrado por nós, que somos a sua criação. Então, esse é nosso princípio aí de estudo. A gente vai começar nossos estudos com essa base, entendendo que nós estamos sim no domínio da fé, mas isso não quer dizer que nós vamos simplesmente seguir emoções ou sentimentos. Nós vamos sim trabalhar nosso conhecimento, nossa razão, para entender quem é esse Deus e para conhecê-lo. E a Bíblia Sagrada tem essa lógica, né, desse Deus pessoal. E aqui também tem uma outra frase que está lá na nossa apostila, que diz assim que a Bíblia Sagrada é o registro histórico do processo de revelação de Deus. Então, esse Deus que é infinitamente maior do que nós podemos pensar, imaginar, ele veio se revelando na história da humanidade. E o que eu acho bonito é que Deus, conhecendo as nossas limitações, ele se revelou progressivamente. Então, cada gesto da criação é uma forma de revelação de Deus. E em cada revelação, a gente vai conhecendo um pouco mais desse Deus. Então, cada momento da história da humanidade, a gente pode conhecer um pouco mais de Deus. Estava até conversando com uma amiga esses tempos, e ela falou assim que ela, a cada tempo que passa, ela tem um entendimento melhor do que a graça, do que significa a graça. Porque, inclusive, a história da humanidade é isso, né? É uma revelação de Deus e do seu caráter que vai acontecendo progressivamente. Então, cada dia que passa, a gente pode ter uma compreensão melhor desse Deus, olhando para a história que ele está construindo na humanidade. E a Bíblia tem esse registro histórico. E quando a gente lê, a gente vai conhecendo esse Deus. E aí a gente tem esse registro que é o nosso objeto de estudo aqui da nossa conversa. A gente também viu que existem que a teologia estuda 5 expressões da revelação de Deus, que a gente pode encontrar Deus na revelação moral, ou seja, nisso que todo mundo carrega de conhecimento do que é certo, do que é errado, né? A moral. Também a revelação natural, ou seja, contemplando a natureza, a gente consegue sentir Deus, consegue
conhecer um pouco do Deus Criador, a revelação histórica, e é aqui que nós vamos estudar. A revelação histórica, porque nós vamos estudar a história do povo de Israel através da Bíblia, e desse povo que foi o ventre do Messias, né, da onde surgiu Jesus, e a partir de Jesus, toda a humanidade é chamada desse povo, né, feito um sacerdócio universal que a gente fala, né, até então era esse povo de Israel, e aí a partir de Jesus ele universaliza esse sacerdócio, que a gente vai aprender também. Então essa revelação histórica está contida na Bíblia, e vai ser o nosso objeto de estudo aqui nesses dias. Também a gente pode conhecer a Deus pela revelação final, ou seja, Jesus ele é a revelação completa de Deus, ele é o próprio Deus encarnado, então ele nos revela quem Deus é na sua pessoa, porque ele é o próprio Deus, né? E a revelação especial são alguns textos especiais que tem aqui na Bíblia, que nos dão essa revelação também para conhecer a Deus, que são textos que os teólogos separaram porque eles têm essa característica de trazer um entendimento profundo a respeito da natureza de Deus. E são textos bem lindos, a gente vai ler aqui um hoje. Então a gente tem esses tipos de revelação. E aí alguém pode falar assim, mas a Bíblia foi escrita por homens. De fato, né? Ela não é um livro escrito de forma misteriosa. É um livro escrito por homens, porém a inspiração é de Deus. Então, aquelas palavras que estão na Bíblia, que Jesus cita, inclusive, várias vezes e fala que aquele que é de Deus ouve as palavras de Deus, né? Então, Jesus mesmo reforça que nós devemos sim estudar a Bíblia. Ele mesmo frequentava as reuniões nas sinagogas para ensinar e ministrar a palavra, né? Então, o próprio Jesus nos dá essa orientação, e como ele é nosso modelo, né? A gente segue o que ele, como ele é, né? E então a gente não pode negar que a Bíblia é sim a revelação de Deus. Então, eu não posso dizer que eu sou cristão e não acredito na Bíblia. Isso não tem coerência se a pessoa de fato estudou a vida de Jesus. Então, eu escuto várias pessoas falando, eu acredito em Deus, acredito em Jesus, mas eu não acredito na Bíblia. Isso não é coerente. O próprio Jesus ensina que nós devemos estudar a palavra dele, e ele mesmo frequentava os templos, né? Ele frequentava a sinagoga. Então, uma outra coisa que é uma mentira, que muitas pessoas acabam caindo, é aquela situação, eu não vou às reuniões na igreja, mas eu me considero um cristão. Isso também não é bíblico, porque o próprio Jesus, nosso modelo, ele frequentava as reuniões, ele estava junto com o povo e ele estava ali ministrando a palavra. Quando criança, né, ele já se acabou chamando a atenção dos sacerdotes lá, porque ele já começou a falar, né, das palavras da Bíblia. Então, a gente, sim, precisamos estar em grupo, precisamos estar reunidos como igreja, e a Bíblia é, para nós cristãos, a palavra de Deus, que foi inspirada. Daí a pessoa pode perguntar, mas se foram homens que escreveram a Bíblia, como que eu posso dizer, então, que é a palavra de Deus, que Deus que escreveu a Bíblia? Deus inspirou homens, e esses homens escreveram a Bíblia. Ou seja, através de sonhos e visões, através da voz de Deus. Em alguns relatos fala que, por exemplo, no relato de Samuel, ele escuta Deus chamar o nome dele e ele fica até com medo, e aí ele fala para ele, quem está te chamando é Deus. Então, quando ele te chamar de volta, fala, eis-me aqui. Então, ele começa a ter esse discernimento que aquela voz era a voz de Deus, ou seja, a voz de Deus é uma voz também parecida com a voz humana, porque ele confundiu com a voz do sacerdote Eli, né? Então, Deus inspirou autores da Bíblia a escreverem através da voz. Teofanias, essa palavra é um pouquinho difícil, não é tão conhecida. Teofanias é a manifestação material, é quando Deus se materializa. Por exemplo, quando Jesus foi batizado e desceu uma pomba, que é a presença do Espírito Santo, né? Aquela
Aquela imagem é uma teofania. Deus se materializou e é uma presença visível de Deus. Então, em alguns momentos da Bíblia, quando eles estavam na cova dos leões, né? Daniel estava na cova dos leões, um anjo ficou guardando eles. Aquilo era uma teofania, a presença do próprio Deus materializada e ali no meio do povo. Então, isso também foi uma inspiração bíblica. Mensagens angelicais. Então, através de mensagens angelicais também a Bíblia foi escrita, ou seja, quando o anjo falou com Maria, né, com as Marias lá que estavam buscando Jesus, que ele fala que ele não estava lá. Então, isso também foi uma forma de Deus se manifestar para inspirar a Bíblia. E a direção do Espírito Santo, porque é impossível que pessoas comuns escrevam essas mensagens, porque elas são mensagens muito complexas e conectadas. Então, se você começa a ler lá no comecinho da Bíblia e vai lendo progressivamente, você vê que todas as histórias têm conexão. Então, Deus inspira a Bíblia dessa forma. Quando a gente está lendo esses textos, a gente entende que foi alguma expressão dessa forma que o autor teve para escrever. E aí, a Bíblia, como registro histórico, ela vai contar a história de um povo. Esse povo, que é o povo de Israel, a gente chama de o ventre do Messias. Ele é essa nação de onde saiu a genealogia de Jesus. É o povo que Deus escolheu para serem os sacerdotes. Eles deveriam revelar Deus ao mundo, através da sua identidade de nação. Porém, eles vão se corrompendo no meio do caminho, né? Mas Deus, já em sua soberania, já conhecendo isso, ele tem um plano de redenção. E aí, quando essa história chega em Jesus, ele então traz esse chamado de revelar Deus ao mundo para todos aqueles que o confessarem. Então, agora não é mais Israel o responsável por ser o sacerdote do mundo, assim, né? De revelar Deus ao mundo. Agora, todos aqueles que confessam Jesus receberam um chamado para pregar o evangelho. Jesus chama a todos aqueles que o confessam como Senhor e Salvador, ele dá uma missão. Ele fala, agora vocês vão e contem para as pessoas, né, ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura e fazei discípulos. Esse é o chamado que Deus deu para todos nós, todos que confessam Jesus. E como que essa história se constrói, né? Então a gente tem lá, Deus vai deixando as suas marcas, né? Todas as mulheres dos patriarcas de Abraão, Isaac e Jacó, todas elas eram estéreis. Sara era estéril, Rebeca era estéril e Raquel era estéril. Elas todas eram, mas todas receberam a promessa que vem lá de Abraão, que Deus fala, em ti serão benditas todas as nações, e que ele teria inúmeros filhos, né? Que não poderia nem contar as gerações. Deus fala isso para um casal cuja mulher era estéril e que teria todo esse milagre aí para acontecer. Então, de Abraão e Sara nasce Isaac e Ismael. Ismael, ele é o filho da escrava. É o que dá origem à nação árabe, ao povo árabe. Isaac é o filho da promessa. A gente que fala que nós servimos ao Deus de Abraão, de Isaac e Jacó, porque nós somos filhos da promessa de Deus. Não somos filhos da escrava, não fomos feitos para a lei, a gente foi feito para a graça de Deus. Então, somos filhos da promessa. Isaac, ele se casa com Rebeca, então, e ele tem Jacó. Ele tem Esaú e Jacó. Esaú, ele vende a sua primogenitura lá naquela história que a gente conhece, né? Troca pelo guisado. Ele estava com fome, trocou a bênção, a herança. Jacó recebe essa herança e Jacó, Deus marca ele numa luta, né? No Vale de Jaboque, que fala, né? Deus marca ele ali, ele luta com o anjo e Deus marca ele e ele, a partir dali, ele é transformado. Deus vai trabalhando na vida dele e ele continua essa genealogia até chegar em Jesus. Então, Jacó e Raquel, eles têm 12 filhos, que eles dão origem às 12 tribos de Israel, que é as 12 tribos que vão gerar toda a nação de Israel. Dessas 12 tribos de Israel, eles eram 12 irmãos, né? O mais jovem era José.
E José, ele é o irmão que sonhava muito e ele contava os sonhos dele, sonhos que ele, inclusive, era favorecido, né? Porque ele estava contando para os irmãos dele que um dia os irmãos dele todos se curvariam diante dele, né? Essa é a interpretação do sonho. E aí os irmãos enciumados com toda a situação de José, por ele ser o queridinho do pai também, os irmãos vendem ele para o Egito e aí a história vai lá para o Egito. O que acontece? Quando José é vendido no Egito, ele passa por toda aquela situação e de escravo, ele é preso, ele interpreta o sonho do rei, e aí o rei faz dele governador de Israel, governador do Egito, e o povo os irmãos dele estavam numa grande seca e acabam tendo que acabam tendo que ir até o Egito para buscar alimento. E quando eles chegam lá, eles encontram José, e aí José traz a família dele toda para o Egito. Eles vão para o Egito, eles vão para esse lugar onde está José para conseguir sobreviver por causa da situação da seca. E lá no Egito, depois de 400 anos, eu acho, depois tem que ver isso, esse povo é escravizado. Então, o povo de Israel, as 12 tribos da promessa, que deveriam estar vivendo livres na terra da promessa, eles agora estão escravos no Egito. E aí, o que Deus faz para que o plano dele se cumpra nessa nação? Deus levanta Moisés, e Moisés vai conduzir esse povo, que é essa parte da história aqui, né? Moisés vai conduzir esse povo da escravidão do Egito para a terra prometida, a terra de Canaã. O problema é que esse povo é rebelde e essa geração toda fica no deserto e somente os filhos deles é que entram na terra de Canaã junto com Josué e Caleb. Os únicos da geração que saiu do Egito e que entrou na terra prometida foi Josué e Caleb. Depois que acontece essa conquista da terra de Canaã, Josué, até o livro dele é bem lindo, quando começa no livro dele, eles estão lá nessa conquista, né? E aí tem todas essas batalhas, e no final do livro eles conquistam, eles alcançam a promessa de Deus, e aí eles têm que se posicionar a quem eles vão servir, né? E Josué fala assim no livro dele, não sei vocês, né? Alguma coisa assim, eu não sei vocês, mas eu e minha casa serviremos ao Senhor. Ele tem isso muito claro no coração dele, né? De que ele foi resgatado por Deus e que ele viveria para servir a Deus. Então, todo ser humano chega no momento desse, de escolher a quem você vai servir. Você vai servir ao dinheiro, vai servir ao teu sucesso profissional, a quem você vai servir? A gente, como cristãos, seguidores de Jesus, a gente confessa isso, né? Que nós seguiremos ao Senhor, que é Ele que é o dono da nossa vida, que é o Senhor, né? Nosso Senhor. E aí, o povo se estabelece na terra, começa o tempo dos juízes, eles não têm rei nesse tempo, eles têm juízes. O povo começa a pedir por rei. Deus levanta então o rei, já que o povo estava pedindo. E aí vem Saul. Saul tem um reinado de 40 anos. Esse tempo que ele reina, depois de um determinado momento, começa a ser bem ruim. Ele se perde na caminhada. E aí Deus levanta Davi, um homem segundo o coração dele. E aí, mais 40 anos de reinado. Depois de Davi, acontece toda aquela situação, né, dele acabar enviando uma pessoa para matar o soldado, enviando o soldado dele para a guerra para que morresse, para que ele pudesse ficar com a esposa desse soldado. Ele acaba constituindo, né, uma relação com ela. Deus quebrando o coração dele, há arrependimento. E o filho dessa mulher é Salomão. Então, olha só como Deus restaura a história. Ele pegou esse momento, o pior momento de Davi, o pecado mais cruel que Davi cometeu, que foi o relacionamento dele com Betseba. Ele pega esse ponto da história mais triste de Davi e faz disso e pega daí a continuação da história do povo de Israel na genealogia de Jesus. Então, o filho de Davi com Betseba, depois que ele se quebrantou, primeiro ela engravida e perde o filho, né? Depois ela engravida de Salomão. E aí Deus está restaurando a história de Davi. Salomão nasce, depois Salomão se torna rei, né, no lugar de Davi, e é o tempo mais próspero
do povo de Israel. E aí o povo fica completamente bem estruturado, digamos assim. Todas as nações vêm até Salomão para saber, conhecer a sua sabedoria e ver os seus palácios e a sua riqueza, levam presentes e tal. Depois de Salomão, o filho dele acaba acontecendo a divisão, que é o Reino Norte e o Reino Sul. Lembra que a gente estudou isso? Então, o Reino Unido é só até Salomão. A partir de Salomão, Roboão, que é o filho dele, já começa a história a se dividir. Divisão não é de Deus, nunca é de Deus. A própria palavra diabo significa divisão. Então, tudo aquilo que causa divisão não vem de Deus. A vontade de Deus é unidade, é que a gente seja um. A Bíblia fala, né, que sejamos um nele. Ele nos fez para sermos um. Lá no Jardim do Éden, começa a divisão. Quando Adão e Eva, eles pecam, eles se separam de Deus, começa uma divisão. E isso não é vontade de Deus. Então, toda a história é para que Deus restaure essa unidade com ele. Então, pode falar. Eu queria só colocar uma com relação a Davi. Não coceira na garganta. Davi era uma pessoa segundo o coração de Deus. Mas ele tinha sério problemas de conduta, né? Sim. Ele deixava, às vezes, o eu dele falar mais alto. Até por isso que ele fez as coisas que ele fez. Por que muita gente fala assim, mas por que se Davi era adúltero, se Davi era isso, se Davi matava, se Davi roubava, por que, né, que ele era, então, segundo o coração de Deus? É uma boa explicação. Porque ele simplesmente foi, eu aprendi isso da pior forma possível, e hoje eu entendo o porquê. Porque quando Deus escolhe, né? Se ele escolher você, ou independente se ele escolheu eu, você, que tem as pessoas que são escolhidas e tem as pessoas que aceitam, né? Tem diferença entre escolhido e se você ganhar a graça, como é que diz? Se você ganha a salvação porque você aceitou, né? E Davi era escolhido de Deus. Então, independente das rebeldias, Deus é amor. E Deus não pune, não maltrata ninguém, né? Cada um escolhe as coisas que tem que escolher, o caminho que tem que escolher. Mas Deus perdoa, independente do que a pessoa faça. Por isso que tem chance de recomeçar, por isso que tem o perdão, por isso que tem apesar de quantas vezes ele errou, né? Que isso não importa, porque não é a lei que vai levar ele para o céu, e sim a graça. Graça. Desde o Antigo Testamento, né? A Bíblia fala da graça. Então o pessoal fala, o tempo da lei sempre foi graça. Só que a graça não estava completamente revelada. Ela é revelada na plenitude. Que não tinha sido cumprida, né? Não tinha sido Jesus quem revela a graça para nós, né? Na sua mais profunda interpretação, assim, mais... Então, muita gente pensa ainda que Deus pune, que Deus castiga, que Deus maltrata quem errou. Então, assim, se fosse pela lei, ninguém iria ser salvo. Ninguém. Inclusive na Bíblia diz que se fosse pela lei, nenhum se salvaria. Que até hoje nunca ninguém tinha sido quando, né? Jesus falou, quando Deus falou, ele falou que pela lei nunca ninguém seria salvo. Então, tem o recomeço, tem a chance de ser abençoado com a graça, né? E eu acho assim, trazendo para os dias de hoje, né? Nós erramos sim todos os dias, inclusive em julgar as pessoas, que isso que é o que mais hoje as pessoas fazem, né? Mas você era assim, você era assado. Mas isso não faz diferença.
A partir do momento que eu assumir que eu quero ser diferente, eu vou ser diferente. Então, Deus me livra, como é que diz? Deus me perdoa dos meus pecados, mas não livra das consequências dele. Mas tendo em vista de que as consequências dele foi eu que escolhi. É uma escolha minha, não uma punição divina. Sim. É porque o que Deus faz é nos corrigir, né? Em toda a história ele está corrigindo o povo para trazer o povo de volta. E o que Davi tem, que é uma ótima reflexão que você trouxe, por que, né, Davi, um homem segundo o coração de Deus? Porque Davi tinha um coração arrependido. Ele tinha essa clareza de que ele não poderia alcançar Deus. Ele precisava da graça. E é isso que Deus espera da gente. Que nós tenhamos essa clareza de que nós precisamos dele para nos aproximarmos dele. A gente precisa dele. Então, não há como me aproximar de Deus pelo meu mérito. E Davi tinha essa clareza. Ele errava, se quebrantava, se arrependia e voltava para Deus. Essa é a crítica de Jesus com os fariseus. Os fariseus, eles eram hipócritas porque eles achavam que podiam, com aqueles rituais, com aquela coisa toda, eles mereciam a Deus. Eles não podem, ninguém pode merecer a Deus, porque todos pecamos e destituídos estamos da glória de Deus. A Bíblia fala exatamente isso, né? Como você falou, nós não podemos, por mérito, alcançar a Deus, mas é pela graça. E Davi tinha esse coração de entender isso. Eu não mereço, mas eu aceito, Deus, a tua bênção sobre a minha vida. A gente precisa ter esse entendimento. E é a partir de Davi, ali, né, que muitas vezes, inclusive, na Bíblia cita, né, Jesus, filho de Davi. A genealogia que eles sempre estão chamando a atenção na Bíblia é Davi, filho de Davi. Por quê? Porque Davi tinha esse coração que entendia que a necessidade de Deus. É esse coração que Deus espera. Deus não espera que a gente seja perfeito. Porque ele sabe que nós não podemos. Dele ele era puro, ele era um coração bom. Isso. Mas as escolhas dele como ser humano eram erradas, mas isso nunca fez ele esquecer a essência e nunca fez ele esquecer a verdade, né? O que é a verdade. Então, é muito bom ressaltar isso, deixar muito claro que Deus é misericordioso, Deus é muito bom e Deus é o próprio amor. Então, o amor é zeloso, né? O amor é zeloso. Então, o cuidado que ele tem com a gente, independente se a gente se rebeldia, se a gente faz as coisas que não agradam, que tudo bem, mas que ele vai perdoar sim. Ele perdoa. Se você tiver o coração arrependido, isso será muito recompensador, né? Deus, ele não despreza um coração quebrantado, a Bíblia fala, né? Ele sempre aceita nosso arrependimento com graça. Ó, a gente está quase encerrando aqui o nosso primeiro momento aqui, e eu já estou concluindo essa parte também, daí eu vou fazer uma nova chamada. Mas aqui, só para concluir essa história de Israel, toda essa história é para contar sobre Jesus. Essa nação que gerou, essa que é a geração, a genealogia de Jesus, é o que a gente chama do ventre do Messias, foi aí que Jesus nasceu. E Jesus é a revelação máxima de Deus. A partir de Jesus, a história teve um crack, assim, acabou. Agora começou, reset, começou de volta. Um novo tempo, um tempo com uma revelação muito mais profunda. Aquilo tudo que era escuro, que a gente não conseguia entender, em Jesus agora nós entendemos. Todas aquelas profecias de Isaías, todas aquelas promessas que vinham sobre a vida de Abraão, que nele seriam benditas todas as nações, é Jesus, é em Jesus que são benditas todas as nações. Então, Jesus é a revelação máxima. Eu vou encerrar aqui e estou fazendo uma nova chamada aqui, ó. Já te manda aí.